Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá! Bom, vamos dar início aqui ao nosso episódio de número 142 do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, onde falaremos um pouco sobre classificações temáticas, né? Um tema muito, mas muito importante, né? E largamente, tipos de técnicas, né? Largamente utilizadas aí por todo mundo que trabalha com imagens de satélite. E, como não deixaria de ser, ao meu lado aqui, o renomado, o, o Yoda, professor Gustavo Batista. Isso Valeu, surgiu professor. outro dia numa palestra minha lá, o cara me chamou de Yoda do Mestre Yoda, é isso aí. geoprocessamento. Eu fiquei lisonjeado, eu curto muito Star Sim, Wars, fiquei super lisonjeado, né? Eu não sei falar como o Yoda, que faz é essa meio ao contrário, ligação. né? Eu não, essa habilidade eu não tenho. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Tranquilo, tranquilo. Bom demais. Classificação temática é um tema, redundância, né? Classificação temática é um tema extremamente importante. Eu considero como sendo o objetivo final, se a gente for pensar, de todos os cursos que envolvem processamento, principalmente de dados multiespectrais, né? É uma temática extremamente importante porque você vai pegar uma resposta espectral e transformar numa classe informacional. E isso tem um poder muito grande desde o do início, né? Quando a gente começa na graduação, nosso objetivo é preciso fazer mapa de cobertura do solo, né? Muitos falam sobre uso e ocupação, enfim, tem toda uma discussão em torno disso. Sim, E a questão é muito no sentido de como a gente categoriza a classificação, né? Para não sim, ser mais redundante, ou seja, como é que a gente classifica a classificação seria muito redundante, então é uma forma da gente categorizar, mas a gente pensar, né? E claro, focando em dados multiespectrais, mas também a classificação tem sido extrapolada para dados SAR, né? Com muita facilidade. E eu vejo que com o advento, principalmente do Python, a gente tem hoje uma infinidade de algoritmos em bibliotecas como Scikit-learn que nos sim. permitem fazer o inimaginável a coisa de 10 anos atrás. Esse tipo de coisa às vezes eu fico pensando assim, o tanto, né, de técnicas, não só de classificação, mas de todos os outros domínios também, que a gente pode Uhum. aplicar nas imagens. Inclusive nenhuma. Inclusive a gente pode fazer uma inspeção visual, né? É uma E interpretação uma visual, né? interpre... Pois é, então a gama é imensa. E dentro Uhum. da área de classificação é mais ainda, é coisa absurda. E todo mundo que trabalha com gel, e aqui eu não estou falando só de sensoramento remoto, não. Todo mundo que trabalha com gel já classificou. Se você desenhou um polígono ali no seu QGIS, no seu ArcGIS, onde por baixo tinha uma cena, uma imagem de satélite, você Uhum. fez um tipo de classificação, né? Você realizou um tipo de classificação. Você agrupou ali um conjunto, né, de pixels que, no seu critério, eles tinham um comportamento semelhante ou representavam uma feição específica, um alvo específico que você queria mapear. Então, Exato. você tem desde esse tipo de abordagem até abordagens das mais complexas possível. A inteligência artificial, né, deep learning, redes neurais convolucionais, essa coisa toda que está muito em voga hoje, também pode ser Uhum. aplicada em classificação. E hoje a gente resolveu trazer as categorizações com uma base, com uma referência muito forte do sensoriamento remoto, que é os livros, as obras do Jensen, né, que são bastante Exato. utilizadas aí para isso. Exato. O Jensen, no Brasil, ele ficou conhecido quando o pessoal do INPE traduziu o seu livro de sensoriamento remoto para o ambiente. Aqui, Mas ele já que tem temos vídeo, é esse cara aqui, né?
Exato, é. Se livrei. Tá desfocado. Tá Tá sem foco. Agora tá desfocado. aparecendo um tantinho. Sensoriamento remoto do ambiente, que foi lançado há muito tempo atrás. Eu comprei no lançamento, num dos simpósios de sensoriamento remoto, e que depois, né, deixou de ser publicado, e uma obra fantástica. Mas ele tem o livro de processamento digital de imagens, né, o Digital Image Processing, o DIP. E nesse livro dele, ele faz uma categorização muito interessante das classificações. Antes, eu queria só fazer um comentário a respeito, porque a gente tem uma tendência de pensar essas categorias muito em função de como o algoritmo trabalha. Então, já vi alguns autores classificando classificadores por distância euclidiana, classificadores por ângulo espectral, classificadores por atributos estatísticos, enfim. Mas essa classificação do John Jensen é muito, muito interessante, e ela é bastante abrangente. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela para ficar mais fácil, já que a gente tem hoje a possibilidade do videocast, que sai sempre às segundas-feiras, às 5 da manhã, no Spotify e no nosso canal no YouTube, Prof. Gustavo Baptista. A gente está mudando isso porque a gente está começando a desenvolver uma série de atividades numa integração maior entre o Laboratório de Propulsão Digital, comigo e com o professor Gustavo Ferreira. Então, essa estrutura geosensor que a gente tem utilizado nos nossos posts e também aqui no videocast, né, geosensor é o nosso processo de integração. Então, aos poucos, a gente vai migrando, né? Nós não vamos deixar de ter as nossas páginas individuais em Instagram, mas a gente já tem uma do geosensor, e que as postagens estão sendo feitas também por lá. Então, eu convido a nossa audiência a começarem a acompanhar as atividades do geosensor, que é esse canal de integração de geotecnologias conduzidas por mim e pelo professor Gustavo Ferreira. Bom, eu estou utilizando nesse episódio um material visual, mas que em áudio vai ser super tranquilo também de perceber, que é baseado no material do PDI-SL, que é o nosso primeiro curso, processamento de imagens de satélites por softwares livres. Depois disso, nós lançamos o PDI com Python, que é o processamento de imagens de satélites com o Python. E agora, em outubro, a gente vai fazer um lançamento somente para os nossos inscritos na lista de e-mail do curso Sistemas Sensores. Nós lançamos o Sistemas Sensores em junho para os nossos alunos, PDI-SL e PDI com Python, e agora a gente vai lançar só para quem está inscrito. Então, se você quiser ser avisado dessas atividades, entre no site profgustavobaptista.com.br, cadastre o seu e-mail para ser avisado. Logo na página, logo no início tem lá, você quer ser avisado das atividades do professor Gustavo Batista? Cadastre, que agora em outubro a gente vai abrir para a nossa lista as inscrições para o curso Sistemas Sensores. E em novembro nós vamos fazer o lançamento conjunto da última turma do ano, PDI-SL e PDI com Python. Então, já fica atento também. E nós vamos dar desconto para quem se inscrever previamente. Então, a gente está ajustando, mas aqueles que se inscreverem tanto na página do PDI-SL como na página do PDI com Python serão bonificados com um desconto Sim. nesse lançamento dessa turma de dezembro. Né? Fora a questão da inserção de novas aulas, né? Como a gente já havia falado, sempre vamos trabalhar com essa inserção e eu já posso dar um spoiler aqui, serão aulas mais de uma, né? Na verdade, vai ser uma para o módulo Python com Google Earth Engine, onde a gente vai tratar de classificação, inclusive, que é o tema de hoje, e
2 aulinhas no módulo básico, uma aula sobre funções anônimas, que aí é mais Python mesmo, né, mais para o pessoal que quer programar, e uma aula conceitual muito, mas muito interessante, que a gente vai tratar, vocês vão entender o porquê que o Python é dito que ele é interpretado e o que significa isso, uma linguagem interpretada, uma linguagem compilada, enfim. E a gente vai ver que é um pouquinho de cada no final, mas é uma aula muito legal para vocês entenderem como o Python funciona ali por baixo dos panos. Isso. E no PDI-SL a gente vai colocar a aula de classificação aliás, de correção atmosférica para as imagens do Amazônia 1 e do Cibers 4A para os nossos alunos. Por enquanto, ela está disponível para quem se inscreve, para quem quer assistir essa Masterclass, mas ela já está também na plataforma e no lançamento a gente vai abrir essa aula também para os nossos alunos. Provavelmente a gente deve avançar um pouquinho também em índices de vegetação, que será, já aproveitando aqui o espaço, será também um mini curso que nós vamos oferecer no início de novembro. Então, nos dias 1, 2 e 3 de novembro, o professor Gustavo Ferreira e eu, nós vamos falar sobre índices de vegetação, tanto em dados multiespectrais como em dados SAR. E nós vamos fazer um mini curso teórico e prático de 3 dias de processamento e logo depois a gente abre, então, essas 2 turmas do PDI-SL e do PDI com Python e a possibilidade também da pessoa se inscrever nos 2 cursos em condições especiais. Muito bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre classificações e eu já vou aqui trazer uma discussão sobre classificações temáticas. Deixa eu só colocar um apontadorzinho laser para conduzir o processo. Então, classificações temáticas é a primeira discussão teórica, tanto no PDI-SL como no PDI com Python. Nesse módulo de classificações, a gente começa, na aula sobre classificação não supervisionada, a gente começa falando sobre classificações de imagens e vai entrar nessa discussão do John Jensen. Só que antes disso, a gente precisa entender o que é um processo de classificação. É um processo de extração de informações em imagens, sensoriamento remoto, normalmente, para reconhecer padrões e objetos homogêneos. Ou seja, eu tenho um conjunto de bandas, tem várias bandas multiespectrais aqui compondo a minha cena, e de repente eu percebo que existem padrões que são homogêneos, ou seja, tem pixels que têm um comportamento espectral semelhante ao longo de todas as bandas e que são passíveis de agrupamento. E com isso a gente consegue ter informações, né, categorias de classes, né, informacionais. Qual é a ideia disso? Eu vou sair da lógica de eu tenho um valor de radiância ou de reflectância, e isso significa solo exposto, isso significa água, isso significa vegetação. Dentro da vegetação, eu posso ter subdivisões as mais variadas, enfim, é informar ao sistema que aquele comportamento espectral significa uma classe informacional. Bom, o Jensen, só para a gente tratar dessas questões, e aí a gente vai abordar um pouquinho cada uma delas, né? O Jensen, ele considera que dados multiespectrais podem ser classificados de diversas maneiras, e, de maneira geral, a gente consegue agrupar em, eu diria, uns 5 grandes conjuntos, né? Nós teríamos aí os algoritmos baseados em estatística paramétrica e não paramétrica. Normalmente, quando a gente busca compreender essas questões, a gente precisa compreender se os dados têm uma distribuição normal, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Os algoritmos podem ser classificados em lógica não supervisionada e supervisionada, baseados em lógica de classificação hard ou soft, no caso, classificação fuzzy, baseados em classificação por pixel, né, na lógica de classificação por pixel orientada a objetos, e, finalmente, os sistemas de abordagens híbridas. Então, antes da gente avançar
nessas questões, vamos comentar um pouquinho essa questão da gente buscar categorizar as coisas. Uma coisa que eu acho que é importante nessa questão é, primeiro, a gente entender que, apesar de, em português, a gente chamar de classificação, e o americano é muito prático com relação aos termos, porque os termos são autoexplicativos, eles acabam trazendo facilidades. A gente tem uma herança na língua portuguesa que tem um caráter mais cartorial, né? Português, essa ideia da gente ter uma coisa complexa, complicada para ser avaliada. Um exemplo que eu costumo usar disso, Gustavo, é quando a gente fala, por exemplo, de modelo básico de sensoriamento remoto. A gente tem um fluxo incidente, que seria a irradiância, a interação com a superfície, que seria a radiância ou fluxo radiante refletido pela superfície, e um sistema sensor captando essa informação. O americano costuma chamar esse fluxo incidente de downwelling radiation, ou seja, é o fluxo que está descendo. E o outro fluxo radiante refletido ele chama de upwelling, ou seja, está subindo. Então, pelo próprio nome, você sabe qual é a direção. Você não precisa criar uma estratégia. Você não precisa criar uma estratégia mnemônica de decoreba. Peraí, irradiância é o que sobe ou o que desce? Aí você tem que criar, não, irradiância, tem que lembrar da incidência, os dois começam com I. Aí você vai criando umas coisas assim, que muitas vezes você demanda uma energia que não faz muito sentido, concorda? Sim. E aí, de repente, você fica, né, com uma percepção como essa. O americano, por exemplo, separa classificação não supervisionada como clusterização, que é a formação de clusters ou nuvens de pixels. O que o analista interfere, né, ele chama de classification. Então, é clusterization e classification. Quando não tem interferência, é formação de clusters. Quando tem interferência do analista, é classificação. E isso já facilita bem a vida para compreensão. Para nós, o não supervisionado ou supervisionado é algo... tem uma supervisão de um analista, né? É como áreas de treinamento. Hoje, com machine learning, áreas de treinamento são coisas um pouco mais palpáveis. Mas eu acho mais interessante como os americanos tratam, região de interesse. Isso. ROI. Né? Os ROIs, os Region of Interest, né? Então, assim, eu estou trazendo aqui algumas reflexões sobre algumas dificuldades que os meus estudantes encontram no processo. Até mesmo para pesquisar o tema, né? Você vai tentar fazer uma tradução livre do português para o inglês para colocar não supervisionada. Sendo que se você digitar clustering, você vai achar tudo que você precisa. Né? Exato. Papers e tal. Então é muito mais fácil. Então, para você pesquisar, é bom saber os termos em inglês, né? Sim. Não, quanto a isso é fundamental. Isso, inclusive, eu fiz uma palestra, né, na semana passada, levando em consideração que o nosso podcast vai ao ar na segunda-feira. Então, na semana passada, eu fiz uma palestra para o Geopública, que é um evento do governo da Bahia, e eu falei sobre softwares livres, né? E disse que uma das coisas que é interessante quando a gente trabalha com softwares livres é usar mais de um e, preferencialmente, um em português e um em inglês, para você saber a correlação de um termo em relação ao outro, porque nem sempre as coisas são automáticas, né? Se você pensar, por exemplo, que expansão de contraste é stretching, em inglês, né, que é um esticar, é uma onomatopeia, você não faz essas relações. Então, é importante tanto a literatura que seja em duas línguas para que o indivíduo tenha essa padronização, né? Mas vamos começar a falar aqui, Gustavo, sobre algoritmos baseados em estatística paramétrica e não paramétrica. Vamos lá. Sim, esses caras, eles fazem parte, a maioria deles, né, dos algoritmos, assim, que, na minha percepção,
são algoritmos mais clássicos, né, mais tradicionais, que são Uhum. aqueles que a gente vê geralmente nas cadeiras, nas disciplinas de graduação, né? Sim. Então, máxima verossimilhança, mistura gaussiana, né? Até Uhum. mesmo os de distância, né? Que Uhum. trabalha bastante, paralelepípedo, né? Então, todos esses métodos mais tradicionais, eles estão dentro desse grupo, né, baseados em estatística. Inclusive, eu não sei para a nossa galera aqui da geografia, geologia, mas os geofísicos costumavam chamar esses métodos de classificação estatística, Sim. né? Então Sim. era bem direto. Isso anos 80, sei lá, anos 70. Você encontra nas literaturas aí, mais específicas para geofísica, esse nome, classificação estatística, que eram exatamente esses métodos aí, né? Uhum. É uma coisa que é interessante é que as pessoas normalmente partem do pressuposto que os dados de sensoriamento remoto têm uma distribuição paramétrica. E E, eles têm. dependendo do caso, você não tem. Não tem. Índices espectrais, por exemplo, não se ajustam a uma certa normalidade. É comum que os dados de sensoriamento remoto não tenham uma tendência à distribuição normal. Então, é importantíssimo você testar a normalidade dos seus dados para a escolha dos métodos, Sim, né? E aí a gente pega, por exemplo, você citou aí o máxima verossimilhança, né? Tem o agrupamento não supervisionado, o EM, né? Que são dados paramétricos, como o Gaussian Mixture Model também, né? Que é um dos métodos não tão tradicionais como máxima verossimilhança. Aliás, eu costumo dizer que os softwares são educacionais quando eles trazem esses algoritmos clássicos que constam da literatura básica que a gente vê sim. na graduação, né? E os outros são softwares mais profissionais, que têm possibilidades mais robustas de processamento. E os não paramétricos, como é o caso dos classificadores de vizinhança mais próxima, os classificadores difusos, as redes neurais, né? Eles normalmente não têm uma distribuição normal, né? E com isso acabam sendo optados, né, a utilização desses algoritmos. Mas nós temos também os métodos não métricos como classificadores, como é o caso de árvore de decisão baseada em regras, né, que você pode operar tanto dados de valor real, como é o caso dos valores de reflectância, né, como dados de escala nominal, como classes, né, floresta, agricultura, área urbana, solo exposto, enfim. E aí a Sim, gente sim. tem essa possibilidade. Esses métodos baseados em regras, eu lia muito esse termo, né, rule-based, É. nos papers, e papers pré-anos 90, tinha muito desses métodos, e até eu entender que isso era uma árvore de decisão e tal, né, Uhum. foi assim, anos e anos, cara, como assim, cara, baseado em regra, quem é que É. define isso, como que define isso, mas quando a gente vai tendo contato, né, com a literatura e lendo os diferentes autores, a gente vai entendendo como esse mecanismo funciona, e é extremamente simples e eficaz, né? É claro que vai depender aí do dado que você está aplicando, talvez em dados mais, por exemplo, com uma resolução espacial mais refinada, né, onde a gente tem aquele esquema da variância interpixel, né? Uhum. Talvez não seja tão eficiente assim, mas para a época era extremamente elegante, né? Ele cumpria muito bem a função. É muito comum, e isso está implementado em alguns softwares, é mais comum em softwares proprietários. Eu me lembro bem que o Envy tem essa possibilidade da gente fazer a classificação e gerar as rule images, né? Que são as imagens dessas regras, para a gente entender para cada end member que aliás é um outro termo, seu orientador tentou durante um tempo colocar como membros finais numa literatura em português, traduzir isso para o português, mas acabou não vingando. Né? O end member ele é a referência, ele é a região de interesse. Ele pode ser um espectro, ele pode ser um pixel puro, enfim. É aquilo que você quer procurar na tua imagem, pedir que o algoritmo encontre. Né?
e era muito comum que a gente avaliasse as ruling images para cada end member para a gente verificar se a classificação estava indo no rumo certo, né? Era um balizamento que a gente fazia de forma a verificar se, principalmente em algoritmos que se baseiam em ângulos espectrais, né, você saber se aquela área que você definiu como sendo uma área de referência, uma área de interesse, se ela estava respondendo e qual era o valor numérico, né, no caso aqui, o valor real que ela estava apresentando, para você ajustar o seu valor angular, enfim, dentro de uma lógica mais heurística de tentativa e erro, né? E aí é uma possibilidade muito interessante, uma potencialidade muito legal. Essa questão da segunda categoria, que é baseada em lógica não supervisionada e supervisionada, eu acho que é o mais usual e o mais conhecido por parte da moçada que trabalha com sensoriamento remoto. Ou seja, as não supervisionadas têm a mínima intervenção humana e as supervisionadas utilizam as amostras de treinamento. Qual é a ideia? Se você não conhece a área ou se você quer fazer um primeiro arranjo de agrupamento de comportamentos espectrais, né, avaliar a variância do teu dado e separar isso em clusters ou em nuvens de pixels que são agrupáveis, você utiliza um algoritmo não supervisionado ou de clusterização. Então, você simplesmente diz ao sistema, separe tantas classes usando, de repente, tantas iterações. Normalmente, Sim, esses métodos são iterativos, né? E esse é o ponto de intervenção. Você tem que dizer para ele em quantos clusters você quer que seja separado, né? Exato, exato. Então, se a gente pensar, não é que o cara decide por si, o computador decide, não, isso vai ter tantas classes. Ele agrupa, né, dentro De de uma acordo com a quantidade determinada. de classes que você definiu, né? Isso. Então, se você definir 100 classes, ele vai dar o melhor de si para Para separar em gerar 100 100 classes. classes, exato. Já a supervisionada, você precisa de uma região de interesse. E é bem interessante a questão da amostragem por definição de regiões de interesse, porque esse é o ponto talvez mais nevrálgico. Eu acho que tem duas questões aqui que são bastante complexas para a maioria das pessoas que começam a trabalhar com sensoriamento remoto. Primeiro, como definir essas classes? Qual é o agrupamento que eu vou pegar? E depois, qual é o algoritmo que eu vou utilizar? Eu acho que são duas tomadas de decisão que podem gerar muito sucesso ou muito fracasso. Sim. Nós fizemos um... Diga. Só para, desculpa te interromper, só para Não, é porque acrescentar como eu estou conduzindo com a a apresentação, né? apresentação, eu não estou te vendo, então eu acabo não percebendo quando você vai falar. Isso é um Não, defeito, tranquilo. né? Por isso que eu interrompi aqui. Mas diga lá. Eu queria acrescentar essa parte que é um pouco mais nebulosa assim, para quem está começando, não só da utilização de amostras de treinamento, mas da utilização também de pontos para validação, né? Uhum, Lá ou para a fase de teste, né? Isso uhum, também é assim, é um questionamento constante de como você vai fazer a validação disso, né? Como que tem que ser criado uma malha de pontos regular, são polígonos, eu tenho que ir a campo, enfim, é uma questão que é muito, muito, muito recorrente no pessoal aí que é mais iniciante, até mesmo intermediário, né? Em termos exato, de sensoramento remoto. exato. Eu fiz um evento para o lançamento de uma das turmas do PDI-SL desse ano, eu acho que foi a primeira desse ano, de 2022, né, que eu cometi uma maldade no segundo dia. Né? No primeiro eu falei de teoria, ajustei os dados, organizei, fiz as conversões, tudo bonitinho. No segundo dia, a gente fez uma classificação e eu fui conduzindo o processo para que desse errado. Eu me senti o flautista de Hamelin, que é uma história, um conto escrito pelos irmãos Grimm, né, como vários dos contos da Idade Média, que é
uma lenda, né, um conto que diz que havia uma infestação de ratos e um flautista se oferece, né, para livrar a cidade dos ratos. E ele vai tocando e conduzindo aqueles ratos até a água, né? E aí eles vão todos ali. E eu fiz a mesma coisa, só que eu fui conduzindo para dar errado. Selecionei amostras diversas, amostras heterogêneas, né? E usei um algoritmo de paralelepípedo, que é um algoritmo que o nível de confusão dentro dos clássicos é um algoritmo que não costuma dar muito certo. Ou mesmo se você pegar um algoritmo, como a gente falou, de máxima verossimilhança, com um limite de tolerância entre as classes, né, entre as isolinhas de probabilidade da ordem aí de 5%, você vai ter muito da imagem não classificada. Sim. Né? Vai ter muita confusão. Então você conduz isso e o nível de frustração é imensa. É imensa, né? Aí depois eu fiz depois um ajuste para mostrar como é que a gente agruparia as variâncias, para já definir quais as amostras. Amostras não precisam ser muito grandes, mas elas precisam ser bem homogêneas. Precisam ser representativas, né? Representativas, exato. Né? Para a gente poder fazer isso com um nível de tranquilidade. Sim. E aí, no Sim. segundo dia, fizemos uma classificação supervisionada que deu muito certo, e as pessoas ficaram bem felizes, né, com esse tipo de situação. Depois que já tinham ido para dentro d'água, as pessoas voltaram Tem bem, como voltar, tem como voltar. Mas isso é bem legal, a gente fez felizes. a gente tem um post também em Python, que acho que, se eu não estou enganado, o nome é A Importância das Regiões de Interesse, onde Sim, eu rodo o mesmo algoritmo, né, de classificação com áreas totalmente heterogêneas, né, então polígonos bem grandões, e outra, na verdade, o mesmo classificador, só que com um conjunto de áreas de treinamento bem mais justo, né, bem mais ajustado à representatividade de cada feição. E o impacto, assim, a exato. diferença, eu não precisei nem calcular nenhuma métrica, nem nada, a diferença é visual, você consegue entender que o impacto, né, da escolha da área de treinamento da maneira correta é absurdo na imagem. Uhum. Com certeza, com certeza. E a gente precisa ter isso claro, precisa ter isso em mente, né, para a escolha dessas amostras, para escolher o algoritmo. Dentro dessa questão, o Jensen traz uma discussão muito interessante, e aqui eu mostro uma classificação, né, sobre lógica de classificação hard ou soft. E ele salienta o seguinte, que os algoritmos que a gente viu na categoria anterior, classificação supervisionada e não supervisionada, eles se baseiam numa classificação dura para produzir o mapa, né, de cobertura. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Ou é floresta, ou é agricultura, ou é urbano. Aquele pixel, ele não tem uma possibilidade de uma coisa heterogênea, né? Então, existem classificadores como lógica fuzzy aqui, né? No exemplo que a gente adotou, que é uma publicação de Peters e colaboradores de 2011, ele faz uma classificação utilizando os p-valores, né? Os p-values, e aí ele vai vendo, né, dentro de um conjunto mais difuso, né, uma mistura, ou seja, você pode ter gradações, você não precisa necessariamente criar um limite duro, né, bem discreto. Ah, não, isso daqui é agricultura e do lado eu tenho solo exposto. Quando você tem um contraste assim, tudo bem, mas a gradação, por exemplo, de um campo para um cerrado, senso estrito, para Sim, depois áreas de uma mata de transição. galeria, tem transição, tem Uhum. gradiente, né? Então, o que Esse, o Jensen salienta é que esse tipo de classificador, ele pressupõe esse gradiente, ele sim, pressupõe essa dinâmica. Não necessariamente você tem que ter uma binarização, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Ou mais, no caso, binarização seria 0 ou 1, mas enfim, é um exemplo bastante discreto. Mas não necessariamente você precisa dizer, isso daqui é campo, aqui é cerrado e aqui é mata,
porque esses limites, principalmente quando você começa a ver imagens de alta resolução, você vê que as coisas são gradativas, as coisas vão se espaçando, nem sempre na natureza, numa cena, a não ser em estruturas construídas pelo ser humano, é que muitas vezes os limites são muito bem delimitados, né? O padrão forma é algo muito, muito intenso, mas as gradações são possíveis, né? E a gente vê que um classificador como esse pode atender muito mais, né? São os pixels quânticos. Eles são Exato. é uma superposição de classes. É É, vegetação, mas também é água. Eu tô sim, porque brincando uma com a área galera. úmida ela é vegetação com água, né? Se Sim, você for pensar bem, né? mas não Eu usem estava pixels vendo um quânticos. estudo de LiDAR com os dados do ICESat-2, né, que mostra num perfil, porque é justamente contagem de fótons, ele mostra a área de floresta com o solo encharcado. Ele faz essa diferenciação, porque você tem retornos diferenciados de fótons em cada um dos alvos. Aí você Sim, consegue fazer esse tipo de segregação. E, ao mesmo tempo, essa noção dessa análise difusa, né? Não necessariamente você precisa ter esse corte bruto, né? Abrupto aqui, é uma coisa ou é outra, né? As coisas podem ser mais de uma coisa, né? Elas podem ter um componente de solo exposto, com gramíneas e tal. É mais complexa a análise? É, mas é mais fidedigna com o que a gente espera, né? sim. Maravilha. Bom, essa daqui é algo que é bastante interessante e que tem sido muito demandada, principalmente depois dos dados de alta resolução. E aí eu vou fazer uma consideração de uma vivência que eu tive, porque eu fui banca da primeira tese de doutorado no Brasil com dados de alta resolução espacial, os dados do ICONOS 2. A primeira tese defendida em Rio Claro, eu fui um dos examinadores externos dessa banca. E eu já comentei isso por diversas vezes a respeito dessa questão, porque me chamou muita atenção na análise, né, é que o solo exposto ele tinha um comportamento idêntico numa classificação pixel a pixel dos telhados. E era uma área urbana que tinha solo exposto e que tinha telhado. E aí o candidato, né, que estava defendendo a tese, ele comentou que achava, né, que aquilo poderia ser um erro, né, o classificador não entendeu ou se confundiu, e é justamente essa questão da variância interpixels, que aumenta com os sistemas de alta resolução, né? A intrapixel ela acaba se reduzindo, você passa a ter mais pixels puros, mas você começa a ver uma variabilidade maior ao longo de um transecto, Sim. né? E aí eu disse a ele, não, mas se a gente for pensar bem, faz todo sentido, porque um telhado de barro é o solo exposto cozido, é a argila do solo exposto, né, se for um solo argiloso, que foi moldada e foi cozida num forno. Você deve se recordar quando a gente fez a masterclass na semana passada com o professor Álvaro Crosta, você deve se lembrar que ele mostrou que na área de tese dele tinha uma área lá que tinha uma resposta porque o material que era usado para fazer a cobertura das residências tinha sido retirado daquele ambiente. Sim. E aí, na resposta na técnica Crosta, que não era com dado de alta resolução, mas muito interessante a técnica proposta por ele, com as últimas componentes principais, fazia essa análise, essa confusão, que depois se evidenciou muito com os dados de alta resolução. E aí houve a necessidade, porque até a chegada do ICONOS 2, a classificação era pixel a pixel. Ele avaliava pixel a pixel a similaridade da região de interesse, das diversas regiões de interesse, com aquele pixel que estava sendo analisado. Então, ele compara os valores em cada uma das bandas de cada uma das regiões de interesse
e ele classifica de acordo com a similaridade. Ele vai ver como é que a região de interesse se comporta na banda 1, na banda 2, 3, 4, banda N, e ele vai analisar aquele pixel em cada uma das bandas e ver se os valores são parecidos e se eu posso agrupá-los naquela classe. Essa é a lógica do vetor de atributos do Data Science aí, né? Que é você ter um vetor, né, que representando esse número, seja DN, radiância ou reflectância, em cada banda, e aí esse vetor de atributos, ele vai representar o comportamento espectral do pixel, e a partir daí você consegue fazer essa comparação com o restante da imagem, né, com a finalidade de generalizar, que também é uma palavra bastante utilizada no contexto de ciência de dados, que é o que a gente busca com a classificação. É a partir de um conjunto, vetores de atributos conhecidos, generalizar aquele comportamento para o restante do meu conjunto de dados. No caso aqui, a nossa imagem. Isso. E essa lógica do vetor também é utilizada quando da classificação por ângulo, né? Porque você converte o comportamento espectral de cada pixel num vetor n-dimensional, onde n é o número de bandas. E aí você compara o seu vetor end-member com o seu vetor do pixel e vê qual é o ângulo espectral que você tem entre esses dois. Quanto menor esse ângulo, maior é a probabilidade de o pixel ser o end-member, ser composto pelo end-member, né? E aí você traça uma tolerância justamente para isso. Mas é exatamente essa lógica, né, desse vetor, né, n-dimensional para você fazer essa análise. A maioria dos sistemas que a gente utiliza de forma tradicional se baseia nessa classificação pixel a pixel, né? Porém, com o surgimento dos dados hiperespectrais, as técnicas de orientação ao objeto, que você começa a utilizar, né, segmentações das suas imagens, e você busca com isso padrões de elementos de interpretação visual, a gente acaba, né, aquilo que a gente fazia visualmente, textura, cor, estrutura, forma, né, enfim, todos esses elementos de interpretação visual, você, de certa forma, acaba utilizando para fazer uma classificação orientada a objeto, ou seja, você agrega algo a mais do que apenas o comportamento espectral, para que você possa buscar zonas homólogas nesse processo de segmentação de uma imagem que tem uma resolução maior, portanto, um maior nível de detalhamento, uma maior variância interpixels da sua cena, certo? Esse tipo de classificação é muito comum, inclusive, a gente agregar outros planos de informação. Então, eu tenho ali minhas bandas, né, minhas bandas espectrais dispostas no dado, e é comum, por exemplo, eu agregar como uma última banda um índice de vegetação, um NDVI, por exemplo, um dado filtrado, um filtro, né, para realçar algum aspecto espacial, ou até exato, mesmo dados da matriz de concorrência, né, de níveis de cinza, então dados texturais, né, entropia é comum colocar também. Inclusive é comum colocar tudo isso junto. Você faz esse bolo faz aí. um grande cubo de dados, né? Sim. Eu participei de uma banca outro dia de mestrado que o candidato ele juntava uma imagem RGB, depois ele saía utilizando atributos, né, obtidos em filtros de erosão, de dilatação, né, juntava essas informações para ampliar a questão e depois ele fazia a classificação orientada a objeto, né, justamente para você agregar algo mais, para que você separe o telhado que tem uma forma específica, uma textura específica, né, um padrão de organização espacial específico, diferente do solo exposto. E aí você separar uma coisa da outra, né? Isso é uma área que cresce bastante e que tem sido demandado também, né, para a gente avaliar. E a quinta e última questão, né, que nós teríamos aqui seria justamente o aspecto
né, dos modelos híbridos, que englobam mais de um desses métodos, para que a gente possa melhorar essa questão da classificação. Mas eu queria falar de um tipo de classificação que a gente esqueceu de falar, que é muito importante, que são as técnicas de fatiamento. Sim, classificação unidimensional, né? Unidimensional, né? E o que acontece? É porque, normalmente, a classificação unidimensional ela acaba entrando quando a gente fala de composição colorida, quando a gente fala de cor. Aí a gente vai falar de atribuição de cor por um fatiamento do histograma. Mas quando a gente pega, por exemplo, índices espectrais, operações aritméticas as mais variadas, né, eixos ortogonais, a maneira mais fácil da gente interpretar visualmente essas questões é a gente atribuir cor. Nós temos uma debilidade muito grande de discretização de níveis de cinza, né? Um indivíduo com uma vivência muito grande em fotointerpretação, ele enxerga em torno de uns 30 níveis de cinza. Mas, normalmente, esses níveis têm que ser contrastantes, porque se você pegar 16 níveis muito próximos, você não separa. Agora, quando a gente fala de cor, aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com milhões de cores. 16,5 milhões de cores você consegue numa composição RGB com 3 cenas com 256 níveis de cinza, com uma imagem de 8 bits. Você consegue ver o degradê, e aí você separa muito bem. Então, você poder fatiar o seu resultado, ou seja, pegar o seu histograma e cortar esse... Tanto que em inglês é chamado de density slice, né? Você faz um fatiamento de densidade. Você pega o seu histograma, a distribuição dos seus pixels, a distribuição de frequência dos seus pixels, e você simplesmente fatia, né? E a gente chama de fatiamento ou classificação unidimensional, que é algo extremamente importante, né? Sim, e é bem simples de realizar nos softwares, né? Software livre aí, programação também é bem simples. Está disponível em todos os softwares de geoprocessamento e sensoramento remoto essa possibilidade de você fatiar, né? De classificar unidimensionalmente os seus dados, seja de forma manual, por exemplo, eu sei o intervalo de cada classe, né, de valores, ou até mesmo rodar algoritmos já consolidados para isso, por exemplo, quebras naturais, né, o algoritmo de Jenks, intervalo igual, quantil, enfim, tem o desvio padrão. Você pode utilizar qualquer uma dessas métricas para classificar unidimensionalmente ou simplesmente ir lá e modificar o valor manualmente. Inclusive, quando a gente faz a detecção de mudanças, eu mostro que normalmente a gente faz a diferença ou utiliza um método, e o histograma da imagem resultante, eu particularmente gosto muito de trabalhar com 2 desvios padrão e separar, né, o que é 2 desvios negativos, 2 desvios positivos, para ver quais são as interferências de cada uma das datas em termos de detecção. Anomalias, né? Detectar anomalias. São as anomalias, exato, né? Eu me recordo, há algum tempo atrás, eu fui fazer um estudo a pedido de uns amigos. Eles estavam fazendo um mapeamento nativo em 16 bits e queriam saber se eles fizessem a aquisição em 16 bits, mas rodassem tudo em 8 e depois transformassem o resultado final para 16, se haveria uma perda muito grande. E eu usei essa lógica de detecção de mudanças a partir do processo todo nativo e o processo em 8 convertido. E a diferença era em torno de 2%, não mais do que isso. Não me lembro exatamente os valores, mas era muito pequena a diferença. E mostrava onde é que as maiores diferenças e as menores apareciam, né? Só que a redução do tempo de execução era de 4 vezes. Olha aí. Então, na hora, o tomador de decisão disse: não, tudo bem, eu aceito, esse erro é tolerável, está dentro do padrão de exatidão cartográfica que a gente precisa, e a gente desenvolve isso, então, tudo em 8 bits e depois converte para 16 no produto final. Pronto. Resolveu-se um problema, porque os caras estavam mapeando um país, né? Eles não estavam mapeando uma cidade, um bairro, não, era um país. Então, tinha uma demanda, né, de se falar, né, e foi resolvido de maneira simples, né, com a técnica simples.
Exato, usando detecção de Isso é mudanças, que muito eu legal. acho sensacional. Sim, eu também adoro. É. Eu acho que para o tema classificação, a gente poderia fazer uma parte 2 só com inteligência artificial, né? Seria bacana mostrar para o pessoal Legal. como funciona, né? Então, desde as abordagens mais clássicas, como redes neurais artificiais, suporte vector machine, até Random Forest, tá? Ah, Random Uhum, Forest não é clássico, mas não é tão antigo assim, tá? Redes neurais é da década de 40. O uhum, Random Forest surgiu em 2001, se eu não estou enganado, o paper do sim. Léo Bramian, que é o criador. E Uhum. o SVM também é mais antigão. E passar por KNN, de repente, né? KNN, que é muito tranquilo também de se entender, e entrar aí na aprendizagem profunda, né, nas redes neurais profundas. E isso é bastante interessante porque é um tema atual, né, não não que tenha surgido agora, Uhum, mas atualmente nós temos essa possibilidade de executar esses métodos que antes estavam restritos aí a supercomputadores, né, máquinas muito robustas, e hoje em dia a gente pode rodar tanto na nossa máquina quanto em nuvem, enfim, e gera um uhum, resultado super bacana com acurácias, né, métricas que superam o ser humano, o olho humano, tá? Quando eu falo isso é porque uhum. às vezes a pessoa, ixi, inteligência artificial, superar o humano, pronto, é Skynet, né? Mas não é. Na verdade, a gente está falando de uma métrica de avaliação, né? Acurácia, enfim, qualquer outra métrica, onde o baseline, né? A base de comparação é o olho humano. Então, Uhum, geralmente, o olho humano, um olho bem treinado, em certos contextos, ele chega ali a 90%, 88%, né, 86%, e temos alguns algoritmos que, em alguns conjuntos de dados, chegam a 93%, 94%, 95%. E isso é uhum, muito legal porque abre um leque de opções, né, e de aplicações, por exemplo, em sensoriamento remoto. Pensa isso extrapolado para a área de governo, né, regularização fundiária, enfim, e para outras áreas também, por exemplo, processamento de imagens médicas. Né? Imagina você ter uhum. uma acurácia desse nível para detectar, por exemplo, alguma doença, né, algum câncer, é, algum mal desses aí em alguma Alguma imagem médica, lesão também, né? Eu me alguma lembro da gente lesão. fazer, teve um amigo nosso que era matemático e que ele promoveu uma sessão especial num evento na Itália e era um congresso de imagens médicas. E aí ele pediu para a gente sair processando imagens de ressonância magnética, de raio-x, para a gente verificar, né, lesões, tumores, coisas do tipo assim. E muito interessante, porque o padrão é o mesmo, né? É uma É, matriz do mesmo jeito, você está buscando um alvo específico que tem uma certa homogeneidade ou que tenha características específicas e você pode utilizar essas ferramentas para isso. Então já fica marcado, episódio 143, classificação de imagens, né? parte Parte 2. 2, parte 2. Essa parte de machine learning, eu já tenho ela pronta por causa das aulas do PDI-SL e do PDI com Python, porque a gente vai até essa parte, mas a parte de deep learning, como é a sua área de doutorado, você prepara e aí me Sem passa, a gente problemas. junta isso daí, até porque a gente pode depois ampliar, né, as possibilidades de classificação, porque é uma demanda muito grande. Eu vejo sempre pedidos do tipo classificação orientada a objeto, ampliar nossa base de aulas de machine learning e também entrar em deep learning, que aí é algo que seria uma oportunidade muito legal, muito legal. Sim, Então já fica com a dica. certeza. Semana Vamos que nessa. vem, episódio 143, nós vamos falar de classificação temática, parte 2, né? Com inteligência Então, artificial. com inteligência artificial. Então, classificação de imagens com inteligência artificial, enfim. O nome depois a gente define. Né? É. Maravilha, maravilha. Eu acho que ficou bem tranquila essa ideia, né, Gustavo, da gente mostrar como o Jensen
categoriza as classificações mais tradicionais. Claro que ali tem algumas coisas já de inteligência artificial que podem ser categorizadas dessa forma, porém, eu acho que vale a pena a gente fazer essa separação e aprofundar, também para não ficar um episódio muito extenso, né, para que as pessoas possam ouvir e assimilar, né, essa questão da classificação. Né? É isso. Maravilha. Então, encerrando aqui o episódio 142, Classificações Temáticas, parte 1. Semana que vem, parte 2. E aí a gente fala sobre inteligência artificial. Beleza? Meu querido, se cuide, fique bem, tenha uma boa semana, a gente se vê. E a você que nos ouve, fique atento aí, se inscreva nos sites, a gente vai deixar na descrição para... Assim que abrir tanto os sistemas sensores como essas duas turmas do PDI SL e do PDI com Python, você está atento e receber o desconto, né, para poder participar dessa formação e se aprofundar cada vez mais nessas temáticas. Tá legal? É isso aí. Bom, um grande abraço. É isso, pessoal. Um abraço, professor. Uma boa semana para todos aí. E realmente, pessoal, fiquem ligados aí, fiquem ligados nos e-mails. Vai ter lançamento, vai ter mini curso, vai ter masterclass, tá? Então tem muita coisa aí para esse restinho aí, esse finalzinho de semestre, tá bom? Para a gente fechar o ano com chave de ouro e, inclusive, com perspectivas ainda maiores no início do ano que vem. Isso, janeiro tem coisa nova. Janeiro, primeiro semestre tem duas coisas novas que a gente não vai dar spoiler aqui agora não, mas tem duas coisas novas que a gente está preparando e que vão ficar muito legais e ampliar ainda mais o nosso leque dentro do geosensor. É isso aí, tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom. Abraço. Tchau, tchau.